Oi, gente. Tô sem tempo. Não adianta nem mais falar, né? Que isso não é mais novidade. Mas o assunto de hoje é um assunto que, já tô protelando fazer vídeo há muito tempo, que é o seguinte. O estereótipo do TDAH, acho que é interessante, né? Se você perguntar para uma pessoa, fulano de tal tem TDAH? É meio lento, meio lerdo. É assim, sabe? E não necessariamente esse estereótipo tá certo, tá? Eu tenho encontrado muitas pessoas com TDAH que elas têm altas habilidades e ou superdotação, né? Então é muito interessante isso, porque a única pessoa que eu vi assim na mídia, né, falando que o cérebro do TDAH é uma Ferrari, que ele precisa saber usá-lo, é a doutora Ana, acho que é Ana Beatriz. E ela fala isso. Então, quando alguém traz que a cabeça do TDAH é lenta, que sei lá o que, gente, eu falo assim, meu pai, o pessoal desconhece profundamente. Eu acho que depois de algum tempo, pesquisando esse tema da neurodivergência, eu vejo assim que não faz o menor sentido, sabe? Você associar uma pessoa lentificada, porque lentificação tem a ver com velocidade de processamento. Então, não necessariamente uma pessoa que às vezes é superdotada, ela também não vai ser lentificada. Ela pode também ter uma velocidade de processamento menor. Enfim. E não necessariamente é associada ao TDAH. Apesar do único transtorno ter o nome de espectro ser o TEA, né, o transtorno do espectro autista, eu vejo que muitos, né, de todos as psicopatologias, elas também têm um espectro. Eu não posso colocar uma pessoa bipolar e falar que todos os bipolares são iguais, que tem afeto refinado ou que não tem. Eu não posso generalizar, né? É um espectro, realmente. É uma coisa assim que você fala, meu Deus. E ali, para você ter um diagnóstico diferencial, ou seja, não se confundir entre um e outro, ou entre 2 ou 3, porque pode ter, né, um diagnóstico principal e as comorbidades, né, um transtorno secundário, né? Você fica ali tendo que afinar muito o diagnóstico, né? Então, assim, quais características que entram dentro desse e não dentro daquele outro? Porque, de verdade, eu apresentei também um trabalho na faculdade que eu fiz uma tabela, eu pedi para a inteligência artificial fazer uma tabela para mim, de todos os transtornos, ou a maioria dos transtornos que são mais comumente conhecidos. E, gente, vocês ficam assim de cara, porque todos praticamente têm uma falta de atenção, por exemplo, tá? Então, nem sempre o TDAH, né, é o único que tem a falta de atenção. Pode ser uma depressão, pode ser uma ansiedade, pode ser um transtorno bipolar, pode ser borderline. E aí você vê, pode ser o TEA também. Então, assim, só nesse quesito desatenção pode ter uma gama de diagnósticos. E por isso que eu falo aqui sempre que quando você joga algum dos seus sintomas na inteligência artificial, ela não vai ser exata, porque ela vai colocar o que está sendo mais falado. Ela é um banco de dados. Então, assim, como você não é o profissional imparcial, né? Aquele profissional tipo, eu não tenho por que te colocar com um transtorno ou sem um transtorno, tá? Sentimentalmente, mas você, por vezes, vai negligenciar alguns sintomas, não vai fazer certas perguntas para si mesmo. Então, por isso que esse
autodiagnóstico, né, ele é muito parcial, tá? Então, é por isso que a gente precisa de profissional. Até eu mesma, né, eu já fiz alguns diagnósticos, né, porque a gente que é da área da saúde, a gente fica também querendo se conhecer. Eu já fiz vários. Então, assim, as perguntas que os profissionais me fizeram não era uma pergunta que eu fazia comumente. Então, assim, por mais que eu seja da área, eu também não consigo. Por exemplo, não consigo diagnosticar minha mãe, não consigo diagnosticar meu marido, até um pouco. Mas, assim, tem pessoas que é mais fácil diagnosticar do que outras, né? Mas a gente precisa buscar o outro profissional, tá? Então, para ver de forma imparcial e não isolado, tá? Então, achei interessante trazer esse tema, porque se você recebeu um diagnóstico de TDAH há pouco tempo, veja bem, aquilo você não está fadado, né, aos estereótipos que as pessoas que não têm informações, que são pessoas do senso comum, elas colocam para você. Você pode ser fora da média. E o que eu mais tenho visto ultimamente são TDAHs com altas habilidades e ou superdotação, ou os dois, o que a gente chama de dupla excepcionalidade. Porque você, por mais que tenha um transtorno, você também tem essas características que te facilitam, de certa forma, mas que também tem uma desregulação emocional muito forte. Cerebralmente falando, qualquer neurodivergência pesa o cérebro, tá? Não pesar literalmente, mas pode causar ansiedade, pode ter sintomas depressivos que não necessariamente são uma depressão, tá? E é isso, né? Pode dar um monte de dificuldade com de autoritarismo, né? Quando vocês veem naquele checklist, né, do TDAH ou da superdotação, que fala assim, a pessoa tem dificuldade com autoridade. Não é autoridade, é autoritarismo. Então, assim, excesso de rigidez, excesso de regras impostas que não tem a menor lógica, o menor sentido. Não faz sentido para aquela pessoa algumas abordagens, certo?